Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu quero compartilhar com você nesse dia uma palavra que está em Daniel, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 16 ao 24. E diz assim a palavra do Senhor: Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: Espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela tamparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel a lei fosse cumprida, ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume. E naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: Que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou ao seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinha acusado Daniel. Todos eles, junto com suas mulheres e seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de jogarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Amém? Essa palavra é uma palavra que nos traz muitos ensinamentos. O rei Dário, ele escolheu Daniel e mais 2 ministros, ou seja, 3 ministros, para que pudessem controlar os governadores, e esses governadores controlariam as províncias, para que as coisas ficassem mais organizadas. Sendo assim, Daniel foi um dos 3 ministros, né? Porém, Daniel, ele era muito capaz. Ele era um ótimo administrador. Ele era muito bom no que fazia. E isso fez gerar no coração daqueles outros ministros e até dos governadores algo ruim. Talvez você só tenha se dado conta nessa passagem a respeito do livramento que Daniel teve lá na Cova dos Leões, onde ele saiu ileso, sem nenhum ferimento. Ele passou uma noite lá e ele não foi atacado pelos leões. Cova essa de leões famintos. Isso é maravilhoso. Se você se apegou sempre nessa parte, ótimo, não está errado. Pelo contrário, está certíssimo. Por quê? Porque isso é extraordinário. Mas nesse dia, eu gostaria de compartilhar com você mais outros pontos, mais precisamente 2 pontos que falaram muito ao meu coração através dessa passagem, onde o primeiro ponto que eu percebi através dessa palavra é: se o seu relacionamento com Deus ele for um relacionamento sadio, um relacionamento seguro, um relacionamento leal, um relacionamento onde você tem constante busca por fazer a vontade de Deus, pode vir o que for. Você vai ser liberto disso. Deus vai te livrar, assim como livrou Daniel da cova dos leões. Você pode até de repente, no meio do processo, achar, porque tudo tem um processo, e você pode até de repente achar que você foi abandonado, que você não merecia passar por certa situação. Infelizmente, nós muitas vezes falamos isso. Você pode achar que você foi esquecido, que Deus não te ama, por isso você está passando por aquela situação. Mas Daniel, ele foi pego numa situação onde ele não estava pecando. Pelo contrário, ele estava orando. Aquelas pessoas naquela época só podiam adorar aos deuses deles, não podiam adorar a outro Deus. E Daniel adorava ao Deus vivo, né, o nosso Deus. Então, ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E nisso, como aqueles ministros e os governadores queriam tramar contra a vida de Daniel, eles usaram isso para que levasse ao rei e fizesse com que Daniel fosse desabonado. Por quê? Porque já era uma lei onde não podiam se curvar diante de outros deuses, a não ser o deles.
Então, Daniel, ele estava fazendo o que era correto, ele estava orando ao Deus vivo e ele foi e tramaram contra a vida dele. Então, talvez o que você esteja passando neste momento é, tem todo um processo, e se nesse processo você se mantiver firme na presença do Senhor, o Senhor vai te livrar assim como ele livrou a vida de Daniel. Você pode ter certeza. E detalhe, o Senhor ele escolhe a quem ele sabe que pode contar. A quem ele sabe que pode carregar aquela situação, a quem ele sabe que pode passar por aquele processo e não abandoná-lo. Eu tenho certeza que se nesse momento você está passando por uma situação semelhante, você é sim uma pessoa forte e um instrumento que está sendo usado não somente para ter o seu milagre, mas para que através da sua vida outras pessoas vejam esse milagre e seja gerado vidas rendidas aos pés do Senhor. Porque tem gente que não vai acreditar em coisas pequenas. Tem gente que vai precisar ver um milagre, algo grande acontecer, para que eles possam se renderem aos pés do Senhor, que foi o que aconteceu nessa passagem. Então, talvez você nesse momento esteja sendo um instrumento para gerar vidas a se renderem aos pés do Senhor. Amém? E o outro ponto, o segundo ponto, que é uma coisa que não somente aqui na passagem de Daniel, mas em várias outras passagens já aconteceram, inclusive até na passagem, por exemplo, de José, foi a respeito dos ciúmes e da inveja. Amados, tem gente que quer até que você tenha algo, mas não mais que elas. Tem gente que quer que você conquiste, que você tenha conquiste as coisas, mas não que seja melhor do que eles. Então, assim, tramaram contra a vida de Daniel. Foi isso que fez com que o fato dele ser uma pessoa que se sobressaía na administração, ele acabou sendo alvo da inveja, ele acabou sendo alvo dos ciúmes e fizeram isso com ele. Só que essas pessoas, elas se esqueceram que elas estavam tramando contra uma vida onde na qual aquilo tudo que elas estavam fazendo voltaria para elas, porque se você planta sementes boas, você colhe frutos bons. Se você planta sementes ruins, você colhe frutos ruins. Além disso, elas estavam esquecendo que Daniel servia ao Deus vivo e poderoso, e que já tinha até dado sinais lá atrás de que ele era vivo e poderoso. Então, foram criaram essa situação, fizeram com que o rei levasse Daniel até a cova dos leões, mas o rei até se compadeceu, mas ele não poderia fazer nada porque ele não poderia ir contra a lei dele mesmo, e Daniel foi levado à cova. Porém, não há nada que façam a teu respeito, não há nada que façam que possa se levantar contra a tua vida. Se você estiver aos pés do Senhor, nada vai te destruir, nada vai te derrubar. Inveja nenhuma, ciúmes nenhum vai te colocar no chão. Pode até te gerar um processo, pode até fazer com que você passe por uma situação, como a que Daniel passou, mas o Senhor vai te livrar e vai te deixar sair dessa situação ileso, pode ter certeza, porque aqueles que servem a Deus passam por o processo, mas eles saem aprovados. E lembre-se que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus ele é amor. Então, se você diz que ama a Deus e estiver de alguma maneira fazendo alguma coisa que vá desabonar o seu próximo, pare. Porque quem não ama não obedece a Deus. Seja você um disseminador de amor, seja você um disseminador de coisas boas, seja você aquele que vai levar o seu irmão a ser uma pessoa melhor e não levar o seu irmão à destruição. Amém? Então eu gostaria de deixar para você esses dois pontos dessa passagem, onde o Senhor ele vai te usar, ele vai te abençoar e pode vir o que for, pode vir a situação que vier, o Senhor ele vai te livrar, assim como ele livrou Daniel daquela cova. E infelizmente, os que tramaram contra ele, antes mesmo de chegarem ao chão, já foram despedaçados. Porque o Senhor ele nos dá livre arbítrio. Lembre-se disso. Se você tem a opção de escolher, escolha ser bom e não mal. Amém? Deus abençoe a sua vida grandiosamente.